Uma vez mais, bom dia. Cidade de Maputo acolhe esta quarta-feira, 20 de maio, uma mesa redonda de alto nível sobre a aprovação e institucionalização do Plano Nacional de Ação sobre as Mulheres, Paz e Segurança, instrumento considerado estratégico para reforçar a participação das mulheres na prevenção de conflitos, construção da paz e recuperação pós-conflito em Moçambique. Uma nota introdutória para o nosso espaço de entrevista com a coordenadora de programas do IMD, Lorena Maziva, quem saúde e agradeço por ter acolhido o nosso convite. Bom dia. Que instrumento é este? Até que ponto ele pode realmente munir as mulheres neste projeto que se pretende de recuperação pós-conflito? Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Para nós, Instituto para a Democracia Multipartidária, através da Academia Política da Mulher, é sempre um prazer estar aqui a partilhar estas iniciativas que valorizam as mulheres, muito em particular. Bom, é verdade, sim, nós, o IMD e demais parceiros, vamos implementar hoje, terá lugar hoje, esta mesa redonda que para nós é determinante na advocacia para a aprovação e entrada em vigor do novo Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. É novo porque previa-se que vigorasse para o período 2025-2029, mas ainda não foi aprovado, não sabemos exatamente quando é que será, e por ser um instrumento tão importante para a proteção, inclusão e valorização das mulheres vítimas de conflito, é que nós estamos a fazer esta sessão que vai juntar atores políticos, atores cívicos, entidades diplomáticas, representantes de organizações, de instituições do governo, melhor dizendo, o Parlamento e outros atores extremamente importantes na cadeia de implementação e não só deste plano, para além da sociedade civil. Nós sabemos que em Moçambique estamos a ter atualmente o conflito em Cabo Delgado, que vai se enraizando um pouco para Nampula e Cabo Delgado em termos de efeitos. Tivemos, no passado não muito distante, o histórico do conflito na região centro, com destaque para Sofala e com alguns efeitos também em Manica, e são situações que preocupam bastante a sociedade civil. Para o caso, o IMD, que nós achamos determinante ter este instrumento porque vai contribuir para proteger os interesses das mulheres, por um lado, mas também assegurar que ela participe em todo o processo de construção da paz, desde a discussão sobre estes acordos até a implementação, inclusive, das iniciativas sobre paz. E nós, como sociedade civil, queremos andar de mãos dadas com o governo para contribuir para a implementação efetiva deste instrumento. Podemos perguntar por que é valoroso, por que é importante nós termos um Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. É através deste plano que é possível orçamentar e sabermos de fato quanto é que nós precisamos em termos de recursos para assegurar que o plano seja efetivado, quais são os outros atores relevantes e determinantes que contribuem para a efetivação do plano. É verdade, sim, que o plano está nas mãos do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, como aquele que é responsável por este instrumento, mas há outros demais atores de valor de extrema importância, nomeadamente o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Saúde, o Ministério, inclusive, do Interior, entre vários atores da cadeia de valor de implementação. E é preciso que seja aprovado, porque também o orçamento que estará envolvido vai responder a cada um destes atores em termos da sua atuação para a sua efetiva implementação. Exato. Daí que é determinante que o plano seja aprovado o quanto antes para possibilitar que as mulheres, raparigas e demais atores interessados, inclusive, possam monitorar a implementação deste plano, que faz parte das iniciativas do governo no sentido de responder a mandatos internacionais, como, por exemplo, a Agenda 1325, que é um instrumento das Nações Unidas, que umbrella internacionalmente a implementação de iniciativas e inclusão de mulheres em processos de paz e segurança no mundo. É um plano que com certeza vai poder proteger esta mulher, mas sem este instrumento, que limitações a mulher enfrenta neste tipo de processos? Exatamente. Uma das limitações que existe é como é que ela pode atuar, porque o plano ele fala sobre como atuar, quando, como e por que atuar.
Por que é relevante a presença desta mulher? Ela vai contribuir para a sustentabilidade da paz. E é através da aprovação do plano que vai se conhecer, vai se ter informação sobre as dotações orçamentais que cabem a cada um dos atores da cadeia de implementação. Falei há poucos instantes do Ministério da Defesa Nacional, que é um ator determinante para assegurar que este plano efetivamente seja implementado com efetividade. E é preciso que seja aprovado o plano para também, correspondentemente, o orçamento respectivo que cabe ao Ministério da Defesa Nacional, que cabe ao Ministério do Interior, que cabe ao Ministério da Saúde e outros demais, seja efetivamente aprovado para garantir a sua implementação. Sem a implementação do plano, fica um vazio instrumental, um vazio regulatório que limita, inclusive, a monitoria deste instrumento. E veja só como é importante. Moçambique, por ter ratificado, conhecido nacionalmente a Resolução 1325 das Nações Unidas, quando nós não temos este instrumento, nós não estamos ao nível dos outros países para discutir integração de mulheres na agenda da paz. Este vazio coloca o Moçambique numa posição de desvantagem porque nós não temos este instrumento que assegura este avanço positivo de mulheres, não só na discussão sobre assuntos da paz, mas também em contribuir para a efetivação destes mesmos planos. Por isso é que nós estamos a realizar esta sessão para que o governo da República de Moçambique aprove e com celeridade este instrumento angular que valoriza as mulheres, inclui as mulheres em processo de paz e daí teremos efetivamente paz, processos de paz ou paz mais duradoura e consolidada. E mais do que aprovar, é preciso que haja uma implementação efetiva, tal como disse. Como é que pretende tornar este documento uma realidade, fora a questão orçamental? Pois, esta sessão de advocacia já é um primeiro passo para assegurar que este documento efetivamente seja aprovado, mas antes mesmo deste processo de advocacia para aprovação do plano, a sociedade civil moçambicana já tinha contribuído para que as suas intenções, perspectivas em termos de conteúdo do plano fossem incluídas neste documento. Então, depois da aprovação, vai-se compreender, vai-se perceber se efetivamente os interesses, aspirações, perspectivas destas mulheres de centros urbanos, das mulheres que estão nas comunidades, lembrando até que mais de 70% das mulheres moçambicanas estão nas zonas rurais e este instrumento valoriza essas percepções. Então, depois da sua aprovação, vai-se compreender se de fato o governo foi sensível à inclusão, à inserção das perspectivas destas diversas mulheres que contribuíram. E nós, como sociedade civil, também temos um mandato de contribuir através das várias intervenções que nós temos institucionalmente para assegurar que este plano seja efetivamente implementado. Através, por exemplo, da divulgação, da contribuição na divulgação aos diversos níveis de atores públicos, de atores comunitários, de atores cívicos, para que o documento seja conhecido e também permita que os vários atores que devem monitorar a sua implementação de fato conheçam. Mas para conhecer é preciso que primeiro passe pela aprovação e entrada em vigor. E será implementado dentro de que período, mais ou menos? Bom, a nossa perspectiva é mesmo essa. E hoje, nesta sessão, como estará presente o Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, pode ser oportunidade para o governo, através do Ministério do Trabalho, dizer à comunidade, à sociedade civil e a todos os demais atores interessados que vão participar sobre quando efetivamente se pretende aprovar. Ademais, é um dos nossos principais resultados na realização desta sessão. Estava previsto que o plano fosse aprovado em 2025. Não o foi e a ideia era que vigorasse de 2025 a 2029. Não sabemos se, começando depois, ainda vai permanecer terminando em 2029 ou se será estendido. Mas para nós, neste momento, o mais importante é que Moçambique seja igual a outros países que têm os seus planos em vigor, que seja efetivamente um instrumento válido na dimensão moçambicana e que no final do dia seja aprovado com a cor dos interesses das várias mulheres que contribuíram para que este documento fosse robustecido e espelhasse os interesses da sociedade civil muito em particular. Muitos dos relatórios que temos acompanhado, que lidam sobretudo com este tipo de matérias, é que há um vazio
tendo em conta que 70% da população vive na zona rural e lá estão as mulheres também. E a questão da inclusão, a questão da língua, como é que vai ser acautelada para que este plano seja efetivamente percebido e as suas nuances, os seus objetivos? Bom, na verdade, 70% das mulheres é que estão nas zonas rurais, Sim, não sim, tanto sim. da população. Assegurar que as pessoas que falam uma língua diferente da língua oficial, que é o português, conheçam este instrumento, advoguem por ele e implementem, é aí onde entra também o braço da sociedade civil, em que na colaboração do governo vamos contribuir para que com o apoio também, parceria com atores locais, este documento seja traduzido para que consiga ser percebido pelas populações que estão nos diversos quadrantes de Moçambique. Exato. Nós sabemos que Moçambique é extremamente rico em termos de línguas nacionais, línguas locais. Então, nas diversas províncias onde são falados o Emáqua, Xitsua, Ronga e demais outros idiomas locais, nós vamos contribuir para que este instrumento chegue a estes atores interessados através das rádios comunitárias, por exemplo, que muitas delas falam as línguas locais, para que chegue a estas mulheres que muito precisam de conhecer. Para quem não puder estar de forma presencial a acompanhar este evento, como é que pode fazer parte? Pois, estamos numa era digital, nem todos podem estar presencialmente, por isso é que nós vamos abrir espaço para que todos aqueles que estejam interessados em participar neste evento, não podendo estar na sala, claramente, o façam através das linhas virtuais, terão o Zoom disponível, em que na sociedade civil, atores políticos, representantes de entidades diplomáticas e outros demais stakeholders interessados neste assunto possam participar e emitir as suas posições e os seus comentários para os diversos painelistas que vão participar nesta iniciativa. Doutora, queremos mais uma vez agradecê-la por Obrigada. ter aceitado o nosso convite. Bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Lorena Mazive, coordenadora de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, em torno deste tema que vai nortear a mesa redonda de alto nível sobre aprovação e institucionalização do Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, um instrumento considerado estratégico para reforçar a participação das mulheres na prevenção de conflitos, construção da paz e recuperação pós-conflito em Moçambique. É um encontro que terá lugar numa das estâncias hoteleiras da capital. Irá reunir representantes do governo, parlamento, sociedade civil, partidos políticos, academia, parceiros internacionais e órgãos de comunicação social. E fica por aqui o nosso espaço de entrevista. Mas as notícias continuam. O presidente do Conselho Municipal